Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora, e no bate-bola de hoje eu tenho o prazer de receber a querida Érica Rodrigues, que é psicóloga desde 2010, pós-graduada em RH e focada na parte de transtornos depressivos e suicídio. E é justamente sobre essa importante temática que vamos falar hoje. Muito bem-vinda, Érica, a essa série de bate-bola. Estou muito feliz em recebê-la aqui como convidada especial para falar sobre essa temática tão importante nos dias de hoje, ainda mais, né? Então, antes de passar a palavra, eu queria agradecer realmente pelo seu tempo, pela sua partilha e participação aqui, e dizer que já falei um pouquinho sobre você e agora eu queria ouvir de você mesma, para quem está nos ouvindo. Quem é Érica para além do currículo? Ah, imagina, Lê, eu que te agradeço muito o convite, te parabenizo por se preocupar em disseminar informações tão importantes, né, que vão além ali um pouco da tua área de atuação, da sua formação, na verdade. Eu acho que é muito importante o seu trabalho, eu que te agradeço por dar esse espaço para nós aqui da psicologia. Bom, a Érica, além do trabalho, é uma pessoa super caseira, então eu amo ficar em casa curtindo série, filme, enfim, mais série do que filme. Uma pessoa que ama sair para restaurante, comer, adoro. Estou em São Paulo. São Paulo é um lugar que propicia muitos ambientes para gente, né? Comida de tudo quanto é canto, de tudo quanto é país. Então eu adoro visitar restaurantes e cafeterias em São Paulo. Uma pessoa bastante dorminhoca também. Adoro nos meus períodos de descanso estar ali em casa. Mas, apesar de ser muito caseira, sou uma pessoa que ama viajar, sonho em conhecer vários lugares do mundo, enfim, acho que isso é o que me mantém também, de uma certa forma, em pé, com as expectativas da minha vida, e acho que é e muito família, conectada com a minha mãe e com a minha irmã absurdamente, assim, acho que basicamente é isso. Obrigada. É gostoso conhecer um pouquinho para além da parte profissional também, porque a gente se conecta, né? Enquanto você foi falando, eu Sim. também amo viajar, gosto desses momentos. E eu acho que todo mundo é um pouquinho de tudo, assim, gosta daqueles momentos um pouquinho mais introspectivos, outros já é Sim, um momento social com a família, com os amigos, então é bom ter esse sim. equilíbrio dentro do que cada um deseja, né? Claro, é muito importante pra gente, né? Uhum. E agora, voltando para a parte profissional, que é essa temática que a gente veio falar aqui hoje, que Uhum. me conta um pouquinho como que você chegou, porque hoje você está especializada e direcionando seus estudos, seu trabalho para essa área, né? Então conta um pouquinho como que foi essa trajetória e o motivo dessa escolha. Tá. Então, ali, na verdade, assim, eu acho que quando eu começo a ler sobre alguns profissionais de psicologia, eu começo a perceber que realmente isso acontece com a gente, que às vezes a gente está muito direcionado para estudar um determinado tema, mas algo no consultório ou algo da nossa família, algo dos nossos amigos impactam a gente para além disso, e a gente resolve querer se movimentar para auxiliar um pouco nesse processo, né? Então, o que aconteceu é que em psicologia, eu gosto efetivamente das psicopatologias, eu foco o meu atendimento em quadros depressivos, em quadros ansiosos, em transtornos alimentares, enfim, é algo que eu efetivamente gosto mais de atuar no consultório. Com isso, né, com esses estudos, eu estou me formando, né, em psicopatologia, e com esses estudos meio que eu fui entendendo dentro disso o que, que eu efetivamente gostaria de trabalhar, porque psicopatologia é amplo demais, né? Quando eu comecei a minha carreira na área clínica, eu tive um paciente que tinha ideação suicida. Ele não tentou fazer suicídio, mas ele tinha ideação suicida. E aquilo me impactou bastante, né? Foi o primeiro caso que eu peguei na clínica, então aquilo me impactou bastante. Esse paciente tem um quadro depressivo, né? Então, eu mergulhei no estudo da depressão para conseguir efetivamente ali tratar, né, esse paciente, tratar essas questões da ideação suicida com ele. Mas continuei meus estudos de uma forma bastante ampla. Agora, na pandemia, eu tive uma paciente que tentou suicídio, e aí isso me impactou muito, mexeu demais comigo. E aí, a partir disso, eu pensei, eu preciso, com o meu conhecimento, tentar fazer alguma coisa, né? Eu preciso, com a minha profissão, com o meu conhecimento técnico, com o que eu estou me especializando aí, eu preciso, talvez, focar mais nisso, porque é tão bom viver, e eu queria que as pessoas tivessem, quero que as pessoas tenham um pouco mais de compreensão sobre o que é a vida e como viver essa vida, Uhum. né? E aí, a partir dali,
eu acabei focando novamente, né, muito mais no estudo da depressão, que eu já estudava bastante, continuei estudando bem mais, mas comecei a direcionar os meus estudos e o meu olhar para essa temática do suicídio. Foi assim que aconteceu. E realmente, como eu disse antes, eu tento trazer aqui um pouquinho de leveza, partilhar o que eu trabalho, justamente porque acredito nisso, acredito que é no dia a dia que a gente vai construindo relações mais saudáveis com nós mesmos e com os outros ao nosso redor. Sim. E essa temática, infelizmente, ainda tem um tabu, né? Ainda tem, mesmo não sendo da minha área, eu falei, não, eu quero de alguma forma fazer alguma coisinha para tentar ajudar. Se tocar uma pessoa que está nos ouvindo, já valeu a pena, já é muito. Já fez muito. Então, falando sobre essa temática, algumas pessoas vieram até mim e perguntaram, que eu até abri uma caixinha lá de perguntas, e perguntaram assim, tá, como que eu faço para identificar se eu estou passando por algo? Como saber que chegou num limite que precisa de tratamento, ou se é uma fase mais difícil, e se é alguém próximo, porque a gente também tem isso, de não conseguir identificar. Então, tem alguns sinais, o que a gente pode fazer diante desse cenário? Tá. Ale, primeiro, eu vou retomar um pouco na questão da depressão, porque isso está um pouco conectado. O que acontece, né? Nem todo mundo que se suicida tem depressão, mas acredita-se aí, né? Existem alguns estudos que apontam pra gente que, em média, 60% das pessoas que fizeram suicídio são pessoas com transtorno depressivo, né? Então é um número significativo. Os demais números, a gente tem o transtorno borderline, né, que tem aí também uma boa porcentagem de tentativa ou de suicídio realizado, e as questões ali, às vezes, do impulso, do desemprego, enfim, que traz isso à tona para a pessoa e ela não consegue ver uma outra saída. Então, quando a gente pensa sobre essa questão do suicídio, na verdade, o estado de alerta que a gente precisa estar é antes, é o estado de alerta do quadro depressivo, né? Estar atento aos sinais e aos sintomas, seja nosso ou seja das pessoas ao nosso redor, em relação à depressão, uma boa parte, né? Então, quando a gente pensa sobre estar atento à depressão, seja na gente ou seja nas pessoas ao redor, o que a gente precisa observar? Frequência de sofrimento, intensidade de sofrimento, mudança de comportamento. A gente sempre fala que antes dos sintomas existem os sinais. Então, quais são os sinais que está sendo comunicado para a gente de que alguma coisa não está tão legal? Então, vamos pensar na gente primeiro. Vamos supor que eu, Érica, sou uma pessoa super vaidosa, me maquio todos os dias e tal. E aí, sei lá, aconteceu alguma coisa na minha vida, eu fiquei desempregada, ou perdi alguém da família, perdi um namorado, ou não precisa necessariamente ter acontecido alguma coisa, mas eu começo a ter aquela preguiça de sair da cama, aquela dificuldade maior, né? Eu posso ter uma dificuldade um dia sim, um dia não, tudo bem, mas começar a ter essa dificuldade todos os dias. E aí eu começo a perceber que aquilo que me gerava prazer começou a deixar de gerar. Então eu me maquiava todos os dias, eu tinha muito prazer em me maquiar e eu não quero mais, eu não sinto mais prazer, eu não tenho mais vontade. Isso é um sinal de que alguma coisa não tá legal. E aí, ao invés de esperar intensificar, já procura ajuda, né? Quando a gente pensa em ajuda, onde que eu vou procurar? Em profissionais especializados em saúde mental. E aí a gente está falando do psicólogo, da psicóloga e da psiquiatria. Né, são esses dois profissionais que estão aí, enfim, que são especialistas por essa área da saúde. Então, esse é o primeiro fato, esse é o primeiro sinal que a gente precisa observar, né? Um dos. E quando a gente pensa em alguém que a gente conhece ou que mora com a gente, é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu tenho um pai, uma mãe, um filho, um marido que é super ativo e de repente essa pessoa começou a ficar inativo. Uma pessoa que sempre estava jantando com a gente, daqui a pouco pega a comida e só leva para o quarto. Né? Uma pessoa que super conversava numa boa e agora está um pouco mais intolerante, está um pouco mais agressivo. Mas isso não está acontecendo um dia, daqui uma semana acontece outro. Isso está começando a acontecer diariamente. Faz 15 dias que isso está acontecendo. Então não espera agravar. Às vezes a gente tem essa coisa do, vai passar. É uma pode fase, ser, mas pode ser que não. Então, o que eu sempre falo é assim, pelo sim, pelo não, passa por uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica.
Eles vão compreender se é o momento de entrar com medicamento, se é o momento de caminhar com terapia ou não, né? Então, o ideal é que esses dois profissionais passem pela avaliação dos dois profissionais e deixe que ele te informe sobre ser momento ou não. Não, perfeito. Você esclareceu bem essa questão de já começar a olhar esses sinais no início. No início. Fazendo um paralelo, assim, né? Na minha área, eu falo muito que a gente não precisa esperar o conflito explodir para procurar ajuda. É para a gente ali, no dia a dia, tentar trabalhar da melhor forma para evitar, né? Então, trabalha de forma preventiva. E aqui, pelo que eu assisti, é mais ou menos com essa ideia, né? É um trabalho preventivo. Começa a trabalhar no início para não deixar chegar num momento mais delicado ainda. Quando eu falo de mim, eu até consigo entender, tá? E eu estou sentindo sinais, eu buscaria ajuda, ainda que não seja algo fácil, né? Chegar a tomar essa decisão. Mas quando é com o outro, eu acho um pouco delicado como eu consigo, de certa forma, ou sugerir, ou direcionar, ou como que eu posso ajudar, sendo que eu estou percebendo sinais em outra pessoa. Ale, aí eu acho que a gente entra muito realmente na sua área, né? Que é a habilidade de saber se comunicar. Né? Eu acho que quando a gente pensa sobre como eu ajudo o outro, eu sei que eu vou falar uma coisa aqui que às vezes a maioria das pessoas não querem ouvir, que é, existem momentos que a gente não consegue. E a gente precisa compreender isso. Se eu tô falando de um menor de idade, eu vou pegar e levar, né? Eu vou levar no psiquiatra, vou levar no psicólogo. Se eu tô falando de uma pessoa que já vem comunicando tentativa de suicídio, eu vou pegar e vou levar. Eu não tem como esperar a pessoa querer ou não. Eu vou levar numa emergência de um pronto-socorro, eu vou marcar a consulta no psicólogo, eu vou acompanhar, eu vou levar, se a gente estiver falando dessa questão mais severa, porque nessa questão mais severa, muitas vezes a pessoa ela já não tem mais uma organização mental para tomar as próprias atitudes e as próprias decisões. Agora, se nós estamos falando ali do perceber sinais iniciais, como que eu ajudo essa pessoa? Sempre se colocando à disposição. Vai depender muito do nível de contato que você tem com essa pessoa, então vamos pensar que é uma melhor amiga, um marido, uma esposa, os filhos, os pais. De falar, olha amor, olha amiga, olha pai, eu tenho observado isso em você. Eu posso te ajudar de alguma forma? Tem algo que eu possa fazer que vá te ajudar, que vá te melhorar? Né? Olha, isso que está acontecendo, você quer conversar? O que você está sentindo? O que está passando pela tua cabeça? Você quer que eu marque um profissional para você? Se você quiser, eu marco um psicólogo, eu marco um psiquiatra, eu te acompanho até a consulta, né? Eu te levo até. Então, é sempre se colocar à disposição para evitar ao máximo de falar, mas se eu fosse você, eu faria isso. Ah, mas não é possível que você não está querendo mudar. Você tem que mudar. Você é tão bonita, você é tão inteligente, você é tão legal, né? Porque às vezes as pessoas, na ânsia de querer ajudar, elas se colocam muito na posição de, eu faria diferente. E aí, ao invés de colaborar, a gente pode piorar a situação daquela pessoa. Porque a gente não sabe o que a pessoa está vivendo. Então, vamos supor uma mulher que descobriu ali a traição de um marido, e aí ela tá super mal por conta disso, com a autoestima baixa, sentindo que fracassou no casamento. E aí eu, enquanto amiga, chego nela e falo, para com isso, você é tão linda. Ela já não está se achando linda. Eu falar para ela que não vai ajudar. Pelo contrário, né? Isso vai fazer ela pensar, não, eu não sou linda. Porque se eu fosse linda, ele não teria me traído, por exemplo, né? Então, é muito mais sobre estar atento a ouvir. É a tal da escutativa, né? Eu acho que isso está no processo de comunicação, né? Esteja atento a ouvir e se colocar à disposição. É o máximo, né? Quando a gente fala de maiores de idade e tudo mais. Enfim, esse é mais ou menos o caminho. E nunca invalidar. Ah, isso é bobeira, já já passa. Ah, isso é frescura. Ah, e tem tanta gente em situação pior do que você e não está sofrendo assim. Eu sempre costumo falar que dor não se disputa. A dor é minha. Ela não é maior e nem menor do que a de ninguém, porque ela é minha. Né? Então, acolher essa dor, respeitar a dor dessa pessoa, por mais que talvez para você não faça sentido, tá tudo bem. Mas acolhe a dor dessa pessoa e ofereça ajuda dessa forma. Perfeito, você tocou em vários pontos que realmente vão muito ao encontro do meu trabalho, que é a questão da escutativa, de se colocar, tentar se colocar, porque a gente nunca realmente consegue se colocar no lugar do outro. E cada um tem uma vivência única, cada um tem
experiências de vida diferentes, e isso tudo vai tornando um filtro diferente, né? Quase como se cada um tivesse uma lente de contato para ver o mundo. E essa questão da comunicação é fundamental, porque eu digo mesmo por mim, é um desafio, mesmo trabalhando nessa área, mesmo aplicando todos os dias, é um desafio, principalmente quando a gente está dentro daquela relação de tal forma que não traz aquela clareza quando nós estamos distantes. Então, precisa ter essa consciência de eu estou questionando para perceber melhor, para entender melhor aquela pessoa, ou eu já estou fazendo um juízo de valor, eu de certa forma já estou dando uma sugestão, uma opinião, que mesmo na melhor das intenções, pode não ser o que aquela pessoa está precisando. Então, uma coisa que até trouxe outro dia, que a gente fala coisas sem realmente perceber o que é, né? Então, essa coisa de faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Tá, será? Por quê? Porque, às vezes, mesmo fazendo com os outros o que você gostaria que fizessem com você, não é o que aquela pessoa precisa naquele momento. Exato. E é difícil a gente aceitar isso, porque, nossa, mas eu tô fazendo isso para ajudar, mas eu tô fazendo... Tá, mas será que era o melhor? Então, isso que você colocou é fundamental, de, olha, eu estou aqui para você. Se quiser conversar, eu tô aqui. Para também não ficar ali em cima, e a pessoa se sente pressionada de alguma forma. Ou então esse julgamento de, mas pensa quantas coisas horríveis estão acontecendo, você não perdeu emprego na pandemia, então você está numa situação muito melhor, enfim, N coisas que a gente acaba tentando estimular para ver o lado positivo, mas não é o que ajudaria ali, né? E você falou uma coisa, Lê, acrescentar aqui uma coisa muito importante que você trouxe, que é, eu fico ali pressionando a pessoa. Isso, quando a gente pensa no quadro depressivo, pode ser um problema sério. Por quê? A pessoa com depressão, ela tende a se sentir um empecilho na vida do outro. Eu tô aqui só para atrapalhar, tá vendo? Eu não ajudo em nada, eu não sirvo para nada. A pessoa com depressão, ela tem uma crença que a gente chama que é a crença de desvalor. Eu não tenho valor, meu papel não tem valor, minha maternidade não tem valor, o que quer que seja, né? Então, é muito essa questão do não ser bom o suficiente. Se a gente fica ali martelando, 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 a gente pode correr o risco de reforçar essa crença. Olha o que eu tô fazendo com ela. Tá vendo? Eu ainda tô preocupando os outros. Né? Então, enfim, é meio que tentar encontrar o equilíbrio entre eu dou assistência, mas eu também tenho que tomar cuidado para essa assistência não gerar sufocamento, né, para a pessoa. E você foi falando de várias questões de, realmente, chegou, identificou e de forma preventiva no início, mas se for algo mais avançado, realmente direcionar e levar a pessoa para não chegar a ter o pior cenário, né? E qual é o melhor profissional? Tem alguma dentro da psicologia, da psiquiatria, tem alguma linha de atuação que é específica para essa área? Ou o que você indica assim, para quem não sabe por onde começar, digamos, né? Isso é tão delicado de falar, porque assim, né, quando a gente pensa médico, psiquiatra. Esses dias eu li uma coisa de um psiquiatra, ele escreveu um negócio num livro dele, né, uma frase no livro dele que eu achei muito legal, que fala algo mais ou menos assim: eu prefiro acreditar que eu tenho um cérebro adoecido com uma mente do que eu tenho uma mente adoecida num cérebro. Isso faz com que as pessoas procurem mais um neurologista do que o psiquiatra. Eu prefiro acreditar que é meu cérebro que tá ruim, porque aí eu vou no neurologista, do que a minha mente que tá doente, então eu vou no psiquiatra, né? Então, é psiquiatra. Tá? É isso, né? Médico, a especialidade é isso. Quando a gente fala em psicologia, né, é um assunto delicado por conta das abordagens, né? Se, Ale, eu for trazer embasamento científico, é a terapia cognitivo-comportamental. Então, todas as evidências para tratamento de depressão, a evidência mais forte, a mais robusta, é a terapia cognitiva comportamental. Hoje, isso, pela psicologia e pela psiquiatria, é considerado padrão ouro de tratamento. Psiquiatra, psicólogo da abordagem terapia cognitivo-comportamental. É isso. Mas procurem um psicólogo, né? Para eu não entrar nessa questão que é tão delicada dentro da psicologia, procure um psicólogo. Psicólogo.
Vê se você se identifica ou não, mas se você quer base científica, é a TCC. E explica para quem não conhece o que é a base TCC. Tá. O que acontece, gente? A psicologia, ela tem diversas abordagens, né? Ela tem umas abordagens mais filosóficas, mais humanistas, e ela tem abordagem mais pautada ao comportamento e ao cognitivismo, né? Quando a gente pensa hoje sobre a TCC, ela é a terapia cognitivo-comportamental. Como que isso acontece dentro da nossa cabeça, do nosso dia a dia? A gente compreende que existe uma situação específica na vida das pessoas. Essa situação vai desencadear nela pensamentos. Esses pensamentos vão desencadear emoções e reações fisiológicas que faz com que eu me comporte de uma forma disfuncional. Então, dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente vai trabalhar na reestruturação cognitiva, na sua reestruturação de pensar sobre a situação que está acontecendo na sua vida e provocar que você tenha comportamentos mais funcionais, comportamentos mais saudáveis. Então, nós estamos o tempo todo trabalhando isso em paralelo. No quadro depressivo, a parte comportamental é muito importante, porque a gente faz um trabalho que a gente chama de ativação comportamental. O paciente ele não está ali com vontade de sair da cama e dentro da terapia nós vamos trabalhar essa ativação de comportamento com ele, enfim, e aí a gente vai identificando várias coisas dentro do processo terapêutico. Essa abordagem é isso, hoje ela é o padrão ouro de tratamento para os quadros, para todos os transtornos, na verdade. Para todos os transtornos ela é padrão ouro de tratamento, né? Então, enfim, é basicamente isso, mas aí tem as outras abordagens que permeiam ali entre a filosofia e o humanismo, que claramente as pessoas que trabalham com isso são psicólogos, né? Tirando a psicanálise, que tem algumas pessoas que são psicanalistas, mas as pessoas são psicólogos e elas também vão saber nortear o paciente da melhor forma possível. Então, claro que vai depender aí um pouquinho do que a pessoa está buscando, né? Agradeço pela explicação, porque realmente tem Imagina. várias abordagens e como essa é a sua de atuação, ajuda nisso. Eu até faço um paralelo aqui, Sim. que nós nos conhecemos na mentoria da Manu, né, que também é outra psicóloga. Eu deixo aqui o vídeo para quem quiser saber mais, que foi convidada aqui previamente. E ela também tem essa abordagem TCC, né? Então foi algo que me identifiquei também na hora de escolher a profissional. E quando você fala, Érica, de procurar a diferença, eu estou aqui trazendo assim, várias perguntas, porque eu sinto que ainda há muita dúvida de todo mundo. Eu entendo que eu posso ir fazer primeiro um tratamento psicológico, fazer terapia. Agora, se eu estou num momento mais delicado, eu vou direto para um psiquiatra. Tem como dizer, assim, mais ou menos, um pouquinho mais detalhado a diferença e o momento de, digamos, acionar cada profissional e especialista? Tá. Na verdade, Ale, a gente brinca que a ordem dos fatores não altera um produto, a gente aprendeu isso lá no ensino médio. Né? O que eu acredito ser muito importante é o que eu direciono geralmente as pessoas que me procuram. É importante você procurar um psicólogo que trabalhe com psicodiagnóstico, né? Porque o psicólogo ele precisa compreender a sua patologia, né? A sua psicopatologia para te tratar. Trabalhar com psicodiagnóstico é algo, como que fala quando é facultativo, a palavra certa? Acho que é isso. É facultativo ao psicólogo. Então, lá no nosso Conselho Regional de Psicologia, tem lá que, enfim, cabe ao psicólogo aplicar ou não o psicodiagnóstico ao paciente. Então, se você for primeiro no psicólogo, eu oriento a procurar um psicólogo que trabalhe com psicodiagnóstico, liga na clínica e pergunta, né? Esse é o passo, tem que perguntar mesmo. Você indo num psicólogo que trabalha com psicodiagnóstico, ele vai fazer a avaliação e vai te encaminhar para o psiquiatra. Você não quer ir no psicólogo primeiro, quer ir num psiquiatra? Você vai num psiquiatra e o psiquiatra vai te encaminhar para o psicólogo. Vai ser meio que instantâneo, assim. Agora, alguns psiquiatras, exatamente assim, a maioria, exatamente por trabalhar com essas questões de evidência científica, a maioria deles direcionam que o paciente procure um psicólogo da TCC. Que é a abordagem que você comentou antes. Da evidência. Porque tem alguns psiquiatras, inclusive, que eles fazem o curso de formação da terapia cognitivo-comportamental para eles também compreenderem isso melhor, né, a abordagem melhor.
Então, por se tratar de evidência científica, medicina também e tudo mais, ele já, a maioria, pelo menos assim, os pacientes que chegam até mim através do psiquiatra já vêm porque o psiquiatra pediu uma profissional da TCC. E o trabalho muitas vezes é em conjunto também, né? Simultaneamente. Em conjunto. O psicólogo, ele está sempre em contato, por isso a questão do psicodiagnóstico, porque o psicólogo precisa saber fazer essa troca com o psiquiatra, né? Então, o psicólogo e o psiquiatra, eles estão sempre se conversando em relação ao caso do paciente, que é o que a gente chama de multidisciplinar, até para entender medicamento, efeito colateral. O psicólogo, ele está semanalmente com o paciente, o psiquiatra vê uma vez por mês no começo do tratamento. Então, muito também do andamento do tratamento que o psiquiatra vai ter conhecimento é sobre essas 4 semanas que a gente passou com o paciente, né? Eu acredito muito nesse trabalho multidisciplinar, né? Fica ainda mais completo e consegue chegar em resultados mais profundos. Perfeito. Sim. E agora falando da questão, assim, claro, cuidando da confidencialidade, não quero ultrapassar nenhum limite aqui, claro. Érica, mas assim, tem alguma vivência que você tenha passado profissionalmente ou pessoalmente que você tenha te transformado de alguma forma ou que tenha trazido algum ensinamento que possa partilhar aqui com quem está nos ouvindo? Então, Ale, eu tenho uma vivência um pouco pessoal, né, que eu acho que fica um estado de alerta até mesmo quando a gente pensa sobre a questão da depressão, e que aí, por ser pessoal, eu posso trazer facilmente, e trazer também essa questão dos sinais e dos sintomas, que estava muito vinculado ao assédio moral que eu sofria quando eu trabalhava numa empresa, e isso fez com que alguns sinais de depressão começassem a aparecer. E eu voltei para a terapia meio que de imediato para exatamente não dar andamento aí nessa questão do desenvolvimento do transtorno. Eu acho que é muito importante a gente aprender a reconhecer quem é a gente, quais são os nossos valores, aquilo que a gente tolera e não tolera, para a gente conseguir ter plano de ação, né? Antes que isso se intensifique e fique realmente muito mais difícil da gente seguir. Quando a gente pensa, quando eu venho para a questão profissional, eu acredito que foram esses casos de tentativa de suicídio, e isso mexeu comigo muito no eu quero, é claro que eu sozinha não vou conseguir fazer nada, e eu nem vou conseguir fazer necessariamente, mas eu quero, com base no meu conhecimento técnico, fazer com que as pessoas comecem a entender que viver é legal, viver é bom, né, que viver vale a pena. Então, para mim, no sentido profissional, isso deu uma virada de chave, sabe? Isso me fez olhar um pouco para minha profissão de outra forma. Acho que valorizando ainda mais o papel, né, do psicólogo no tratamento e tudo mais. Acho que, e depois de um tempo, poder ouvir dessas pessoas que amam trabalhar, que amam ir para praia, sabe, coisa simples, que às vezes a gente tanto desvaloriza, não tem coisa melhor. É claro que às vezes pode, né, nesses casos deu tudo certo, mas eu conheço colegas que, enfim, não teve como, e aí não é sobre capacidade profissional, é óbvio que não, mas é sobre aquilo que a gente não controla, né? É tentar, dentro desse cenário, dar o seu melhor, né, na questão profissional, dedicação, e imagino que isso seja realmente muito motivador, conseguir transformar mesmo a visão daquela pessoa e, enfim, todo o contexto para que as coisas vão, aos poucos, se encaminhando de uma forma diferente, né? Mas realmente lidar quando isso não corre da melhor forma deve ser um grande desafio também. Imagino que sim, acho que até por isso que nós, psicólogos, estamos sempre nas nossas terapias. Essa é uma temática que vale a pena também falar aqui, que é o primeiro ponto. Eu várias vezes falo, a gente até tem uma frase, eu sou péssima com frases e ditados populares, mas tem uma que é casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Espeto de pau. E muitas pessoas falam, por exemplo, na sua área, é psicóloga. Se você, como psicóloga, que acredita e vivencia e trabalha e vê todo o resultado que vem de acordo com o seu trabalho, não aplica e não se permite tão bem usufruir disso, né? Qual é o sentido? Ou melhor, será que faz sentido? Será que eu não estou sendo um pouco, assim,
hipócrita, de certa forma, ou falando sobre uma coisa e não fazendo. Então, acho isso super importante. E isso vale para minha área também. Eu trabalho com resolução de conflitos. E eu vejo pessoas que falam, não, eu como mediadora de conflitos, ou como advogada, ou como... eu consigo lidar com os conflitos. Mas quando é comigo, aí já é de... Mas, poxa, é uma certa discrepância, assim, né? Eu acho que tem que conversar com nós mesmos. Então, tem que aplicar também na parte pessoal. Então, isso que você falou é fundamental, porque todo mundo precisa desse cuidado. A gente fica com esse de cuidar do outro, de se preocupar com o outro, não olha para nós mesmos. Eu tenho um colega que brinca assim, né? A gente é tão bom que a gente faz o dinheiro rodar entre a gente, né? Porque o psicólogo pagando o psicólogo, enfim. Se tudo der errado, os psicólogos se bancam, né? Um pagando para o outro, enfim. Mas é muito disso. A TCC, ela tem uma premissa básica com o paciente, então, obviamente, com o profissional também, de desenvolver a habilidade e a capacidade dessa pessoa ser seu autoterapeuta. Então, a gente trabalha em terapia para o paciente ter alta. Então, é uma terapia de começo, meio e fim. Porque o objetivo é que o paciente siga a vida dele, que ele saiba lidar com as questões da vida dele. Então, é muito difícil um paciente dentro da TCC ficar muitos anos em terapia, alguns ficam, porque, enfim, tem alguns transtornos mais severos e tal. Então, ok. Só que existem momentos que, por mais que eu, Érica, por exemplo, seja minha autoterapeuta, existem momentos que eu vou precisar ir para terapia, porque a autoterapia não vai ser o suficiente devido à gravidade do acontecimento, por exemplo, né? Então, é basicamente isso, assim, a gente está sempre em estadinho de alerta e com um colega, que nesse caso não é colega de profissão, mas não colega da vida, né? Para também dar essa assistência para a gente, né? Então, você estava falando sobre essa questão de ser o seu autoterapeuta, né? Que através do TCC vocês trabalham com início, meio e fim, para a pessoa ter essas habilidades. E aí, na hora, deu um clique, porque é com isso que eu trabalho também, só que voltado para a parte da comunicação e resolução de conflitos. Eu acredito demais no poder que cada um de nós tem de, opa, eu posso ter essas habilidades, eu posso aplicar no meu dia a dia para ter relações que vão ao encontro do que eu desejo. Eu não preciso toda hora, juiz, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? O que sempre, pai, mãe, como que eu decido aqui? Chefe, como que eu decido aqui? Não, você tem essa autorresponsabilidade, você consegue ter essa autogestão, se trabalhar e se preparar para isso com as ferramentas e habilidades. Então, e aí você falou, mas tem alguns momentos em que aquilo ultrapassa e eu preciso buscar ajuda. E aqui é a mesma coisa. Quando precisa, tem os profissionais direcionados para isso, tem as pessoas que, ou por uma hierarquia maior, ou que podem te ajudar de alguma forma. Mas não é tudo sair correndo para ir para lá. Isso, primeiro trabalhar isso em mim, para depois, num segundo momento, se isso não for possível, aí sim, e não ter vergonha de ir atrás. Não ter vergonha por, eu sou psicóloga, então não posso buscar ajuda. Não. Ou eu estou passando por algo e eu tenho vergonha de dizer, não tenha vergonha. Realmente vá para conseguir buscar resultados diferentes. E dentro da minha área, a mesma coisa. Poxa, é claro, ninguém é perfeito. Todo mundo tem aqueles gatilhos, tem aqueles momentos em que as coisas acabam desandando mais, buscar ajuda. Então, é isso. É muito, muito isso. Como você falou, foi despertando em mim um ponto em paralelo, assim, porque eu acho que também facilita nessa visualização, né? Sim, e a valorização do próprio papel. Se eu não consigo entender a necessidade de eu buscar ajuda, eu consigo entender a minha necessidade de ajudar alguém? Não faz sentido. Exatamente. Né? Enfim, não combina. E para eu conseguir ajudar alguém, eu preciso estar bem. Então, é por isso o mínimo. Que acho que tanto você quanto eu, quanto várias pessoas que buscam essa ideia da autorresponsabilidade, dessa busca de eu tenho autonomia para gerir a minha vida. Né? Eu posso fazer escolhas que vão ao encontro do que eu desejo. Então, a gente fala muito do autocuidado, muito do autoconhecimento. Porque sem isso, a gente não consegue chegar lá. A gente precisa não, fica muito difícil. A gente precisa estar bem para conseguir ajudar o outro. Então, várias pessoas falam, mas eu não tenho tempo porque em casa eu me dedico muito para as pessoas ou no trabalho. Tá, mas se você está fazendo isso, ou alguma coisa não está fluindo bem, ou daqui a pouco você que não vai conseguir dar conta, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado. E o autoconhecimento é a mesma coisa. Eu preciso
me conhecer super bem para conseguir gerir ainda melhor. Em É. relação a autocuidado, autoconhecimento, tem algo que você gostaria de partilhar, assim, fazendo um paralelo? Eu acho que é muito isso mesmo, Ale, até porque, assim, quando a gente fala, por exemplo, do eu preciso perceber os sinais, como que eu percebo os sinais se eu não consigo me reconhecer? Não tem como, não dá, né? Eu acho que é até por isso que às vezes as pessoas se perdem tanto, porque elas estão tão conectadas com o exterior e pouco conectadas com o interior. Então, quando eu pergunto assim, o que você está sentindo? Você me fala, não sei. Por quê? Porque você não consegue dar validade para suas emoções, porque você não consegue reconhecer o que está acontecendo à sua volta, você não consegue nomear aquilo que você está sentindo, né, perante aquela situação, porque você não se conhece. É exatamente por isso, assim, não tem. E quando você fala do autocuidado, né? Aí eu vou para um outro olhar do autocuidado na psicologia, que é sem ele a gente adoece. Não tem, né? O autocuidado ele traz autoestima, ele traz segurança, ele traz o amor próprio, ele traz o empoderamento, ele traz relações saudáveis, porque eu me cuido e eu me conheço ao ponto de eu não tolerar uma relação ruim, né? É base, né? Autoconhecimento, autocuidado, ele é base de uma saúde mental em dia. Ele é base de uma estabilidade emocional. E aí entra muito de novo na tua área, né? Que se eu consigo me reconhecer, eu consigo comunicar as minhas necessidades para o outro. Se não, se eu tenho, né, meu marido em casa, se ele pega e fala assim para mim, tá, você não gosta que eu faço isso, mas por quê? Eu preciso me conhecer para poder notificar ele dos motivos, né? Para poder comunicar a eles, para a gente poder encontrar um caminho do meio para ter uma relação saudável. Agora, se eu não consigo nem comunicar, se eu não me conheço para comunicar, como que eu avanço nessa relação, nesse trabalho, no que quer que seja? Não tem avanço, né? Fica difícil, fica mais insustentável. Exatamente. Porque ou vamos no piloto automático, né? E muitas vezes não paramos para observar, como você disse, ficamos muito desconectados, tanto de nós mesmos quanto dos outros. Ou então acaba sendo uma coisa que eu jogo a responsabilidade para o outro, como, ele tinha que saber, ele é meu marido, está comigo há tantos anos, como é que não sabe Sim. que eu não gosto disso? Como é que não vê que eu... Não, a gente tem que saber comunicar as nossas necessidades também para alinhar isso com o outro. Porque às vezes o outro nem sequer entendeu que aquilo está afetando dessa forma, né? E, Érica, eu gosto de, no final, bom, eu estou aqui, né? Então dá para ver. Tem uma paixão por livros e sei que você também. E eu gosto sempre, no final, partilhar um pouquinho, tanto de livros técnicos ou não técnicos, que tenham, que você gostaria de compartilhar aqui hoje. Não sei se já tinha pensado, se quer uns minutinhos para pensar. Não, eu tinha pensado já. Eu pensei em 3 livros não técnicos, mas que eu acho que levando eles para a vida acaba se tornando técnicos porque traz habilidades para a gente e são leituras leves assim. E eu escolhi leituras que leitura não muda a nossa vida por si só se a gente não adotar um comportamento que faça com que aquela leitura mude a nossa vida, né? Às vezes eu escuto pessoas falando assim, eu li esse livro, mas não adiantou nada. Sim, porque o livro sozinho não faz milagre, né? Eu preciso adotar ali o que o livro, de uma certa forma, está me trazendo. Então, são 3 livros que me fizeram adotar posturas diferentes e, em momentos específicos da minha vida, mudar coisas na minha vida. O primeiro livro é o Por que Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella. Esse livro, eu lembro como se fosse hoje, que era um livro que eu estava lendo quando eu trabalhava em RH. Eu era coordenadora de RH numa multinacional. Esse era um dos sonhos da minha vida. E quando eu cheguei nessa posição, eu falei, era isso, né? E aí, quando eu li esse livro do Cortella, linguagem simples, né? Linguagem dia a dia, a filosofia do dia a dia. Quando eu li esse livro do Cortella, eu cheguei no final do livro e falei assim, eu não sei por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Não existe sentido, não existe propósito, não existe. E aí, ali foi onde eu falei, ok, vou mudar de carreira e ir para a clínica. E aí eu comecei a rever os motivos que me fizeram ir buscar a psicologia. E os motivos que me fizeram buscar a psicologia não tinha nada a ver com onde eu estava, né? E então eu resolvi mudar. Então esse foi o primeiro livro. O segundo livro foi O Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Eu sou assumidamente tiete do Flávio Augusto. Os meus amigos não suportam mais o tanto que eu falo desse homem, eu acho. Eles sempre brincam assim,
Toda reunião aparece Flávio Augusto. É porque eu acho ele um cara incrível. E esse livro deu uma mudada quando eu pensei um pouco sobre o consultório mesmo, né? Então, eu estava ali andando no consultório com algumas coisas, mas não estava trazendo o resultado que eu imaginava. Resultado das mais diversas formas, né? Financeiro, os pacientes, o tipo de paciente, né? O perfil do paciente que eu atendia e tudo mais. E esse livro também começou a me dar uma viradinha de chave sobre eu tô num ponto de inflexão e eu preciso aprender a fazer uma escolha. E a partir dali eu comecei a falar alguns nãos que se tornaram muito necessários para minha carreira, apesar de financeiramente valer a pena, mas não estava alinhado com o que eu queria. Uhum. E aí, por conta do dinheiro, eu ficava meio que vou fazer. E aí, a partir desse livro, eu falei, né, vamos escolher as batalhas. E eu acho que esse livro do Flávio Augusto ajuda muitas pessoas, não só no sentido empreendedor, mas esse livro é um livro que vai fazer você conseguir enxergar os pontos de inflexão da tua vida e vai te ensinar a tomar algumas decisões a partir dele. Uhum. E o último livro Desculpa, que... Érica, Pode só falar. para fazer um paralelo desse último, o primeiro, concordo, também excelente o livro, e esse do Flávio Augusto, em especial, para essa tomada de decisão, porque quando eu li, eu senti a mesma coisa, eu estava num momento em que estava me pressionando tanto, aquele peso, porque eu estava em cima do muro, eu não ia nem para cá nem para cá, eu ia meio que levando um pouco aqui, um pouco ali, até que eu falei, não, infelizmente, para tomar, ou felizmente, enfim, para uma escolha eu tenho uma renúncia, né? Mas quando a gente toma a decisão, normalmente aquilo já... Exato. Era tudo isso mesmo? Por que eu fiquei tanto tempo ali se era Isso! tomar uma decisão? Então, realmente vale a pena para essa reflexão. Se eu soubesse, eu teria feito antes. Por que esse livro não apareceu antes na minha vida? Né? Uma coisa mais ou menos assim, né? Ele é muito bom. Nossa, eu mastiguei esse livro em 3 dias, assim, de tão fissurada que eu fiquei com o andamento do livro. E é uma leitura super leve também. Então, super, super. Assim, eu acho que o Flávio ele escreve de uma forma muito gostosa e você entra na história dele, né? Eu acho que isso é o lance da conexão, conecta você com a história dele, né? É engraçado porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim: ah, mas eu não quero ser bilionário. Mas ele não está ensinando em nenhum livro dele você ser bilionário. Não é esse o objetivo. Não é um livro de autoajuda, de como ficar bilionário em 10 anos, como eu fiquei. Não é isso, né? Então, às vezes eu percebo que as pessoas têm um pouco de preconceito em ler alguns livros dele por acreditar que ele vai te dar receitas. E os livros dele não dão receita, né? Enfim, ele está contando a experiência dele, você faz ou não uma parte daquela experiência para tua vida andar ou não também. Não, e é bacana que ele faz paralelo, muito em paralelo com a família, com outras áreas, Sim. e traz também essa reflexão. Mas você estava falando do último. O último, acho que você também postou um tempo atrás, inclusive eu estou lendo um livro por indicação sua, e estou amando. O último livro foi, acho que você também postou uns tempos atrás, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, não sei falar sobre o nome dele, que a gente agora meio que dá de presente para todo mundo, do tanto que ele mudou a nossa forma de pensar, enfim. Caraca! E assim, Ale, foi muito interessante esse livro para mim. Quando eu fui fazer psicologia, eu fui fazer psicologia por causa de Hitler. Eu falo isso, as pessoas falam, você é doida? Eu falo, não, é porque no segundo colegial eu tive Segunda Guerra Mundial, né? Matéria de Segunda Guerra Mundial, e eu tive o Holocausto. E eu lembro que eu assisti um filme e eu saí de lá assim, como alguém consegue fazer isso? E aí ali eu falei, eu preciso entender como alguém consegue fazer isso. E quando eu fui buscar uma carreira, o que que apareceu? Direito criminal e psicologia forense. E eu falei, não vou fazer direito porque eu não quero ser criminalista, imagina. Então eu vou fazer psicologia e eu resolvi fazer psicologia por conta da psicologia forense, enfim. Porque para mim aquilo era impossível. Então, foi muito interessante. E aí, a partir disso, eu já li 500 livros sobre saúde mental de Hitler, porque eu acho muito interessante essas coisas, eu amo essas coisas. E aí, eu fui para a Polônia, e aí eu visitei os campos de concentração na Polônia, e eu achei aquilo, não consigo nem contar a experiência, não consigo descrever a experiência de estar naquele ambiente. E aí, depois de morrer o assunto, eu parei de pesquisar essas coisas, estudar essas coisas, e aí me indicaram esse livro. E eu falei, vou ler um psiquiatra, né? Enfim. E aí, caraca, fez um boom na minha cabeça. E aí eu falei,
todo mundo tem que ler esse livro, todo mundo tem que aprender a viver, todo mundo precisa entender que tem sentido na vida em qualquer cenário da vida, e a gente precisa aprender a olhar para isso. E eu vou te contar que depois disso eu parei de reclamar de muita coisa. Não, assim, absurdamente. é exatamente isso. Esse livro foi uma mudança. Meu pai leu primeiro e ele falou: vocês precisam ler isso, vocês precisam entender mais sobre isso, porque e é isso, porque ele vivenciou. Então, só fazendo um paralelo para quem não conhece a história, ele vivenciou durante a Segunda Guerra Mundial. Ele esteve num campo de concentração, ele vivenciou tudo aquilo e ele dentro disso foi tentar entender por que algumas pessoas conseguiu encontrar uma motivação, mesmo num cenário num cenário desse nível, e outras não. Então ele começou a fazer esse estudo, e eu não falo mais porque vale a pena, é pesado, o início principalmente. É pesadíssimo, me peguei chorando em vários momentos. Sim, e você falou que visitou o campo de concentração, eu também visitei, e é algo não dá nem para descrever, realmente, imagina vivenciar. Se eu fazendo a visita guiada para saber a parte histórica, para conhecer, eu já fiquei em choque, foi um dia super intenso, eu consegui fazer aquilo porque foi muito intenso. Imagina quem realmente vivenciou aqui. E ele conseguiu tirar esse livro no meio desse caos, no meio dessa situação, realmente é transformador. E é por isso que a gente está meio que dando de presente para todo mundo, para refletir mesmo. Refletir sobre a vida, refletir sobre esses pontos que a gente também veio falando aqui nesse encontro. É muito impactante, assim, muito impactante. E uma lição, assim, né, que tem sentido na vida em qualquer momento que você estiver passando. E a gente precisa aprender a encontrar esse sentido, né? E o que eu acho muito interessante também é que no livro ele traz essa questão, mas ele não traz essa questão puramente filosófica apenas, né? Porque a gente pode romantizar o sentido da vida. E ele não tá ali romantizando, né, o sentido da vida. Ele tá falando, vamos encontrar, porque tem, né? Você precisa descobrir aí dentro de você onde ele tá, mas tem, né? E eu acho que isso é muito é muito transformador, né? Esse livro foi muito transformador. E depois que eu li esse livro, eu também voltei a parar de procurar, porque eu sempre assisto muita coisa sobre o Holocausto, mas me parece que, tipo, a visita no campo de concentração foi o limite, a leitura desse livro foi o limite, agora eu preciso me recompor, seguir, e mais pra frente eu volto a ler sobre isso, estudar sobre isso de novo, porque é pesado, né? É bem intenso mesmo. Mas é como você colocou, traz uma reflexão muito profunda, né? E vale a pena para quem ainda não vale a pena colocar aí na lista para leitura. Mas agora, Érica, eu fiquei curiosa, qual que você está lendo da minha indicação? Essencialismo. Ele é muito bom. Ai, quantos tapas na cara, Ale, também? Muito que livros bom. cheios de tapa na nossa cara. Que incrível, tô amando. E é leve. Muito. E ao mesmo tempo é prático, porque ele diz, uma das coisas que me marcou bastante nesse livro foi essa questão do dizer não, né? Que a gente sabe que, infelizmente, a nossa cultura é o oposto disso. É quase que você tem que dizer para todo mundo, senão é chato, senão é isso, enfim. E ele mostra como fazer isso e como focar no que realmente importa. Enfim, vale muito a pena. Que bom, fico feliz que você esteja gostando da indicação. Ai, tô amando, tô adorando. Todo dia à noite, né? Eu sempre leio livros técnicos, eu sempre tenho um mais assim para ir lendo e ir quebrando um pouco essa questão da psicologia no dia a dia. E ele é meu livrinho de cabeceira antes de dormir, assim. Todo dia eu tô dando uma passadinha nele. Fico feliz em saber. E falando de livro assim mais leve, eu também gosto de indicar um. Eu indico esse do Fernando Pessoa, que é Contos Escolhidos. Não conheço Pessoa, ele é mais conhecido pelos seus poemas, né? Que são maravilhosos também. Mas os contos são incríveis e tão bons quanto. Então vale a pena. E como é conto, é que ela é curtinho e é gostoso, você entra na história. Então, para livro de cabeceira também é muito bom. Não é que você vai ler do início ao fim, você vai lendo pouquinho em pouquinho. Vale a pena. Eu vou aproveitar que vai ficar gravado e depois pegar a indicação. Érica, eu queria agradecer imensamente, de verdade, por você partilhar tanto conhecimento, partilhar sobre essa trajetória profissional e o quanto isso está ajudando muito. Você falou, eu sozinha não consigo, mas com certeza você está ajudando muitas pessoas, tanto na sua atuação direta, né, dentro da clínica, como nos seus conteúdos. Então, fica aí também no seu Instagram para o pessoal te acompanhar, que vem muito conteúdo com esse propósito. Admiro muito você como
pessoa e profissional. Obrigada. Prazer de conhecer na mentoria da Manu. E a gente segue junto com esse propósito, cada um dentro da sua área, mas no mesmo objetivo em comum, digamos assim, né? Para ter mais qualidade de vida, para conseguir aproveitar a vida e não ter medo de procurar ajuda quando precisar, mas também que a gente junto vá conseguindo construir melhores relações no nosso dia a dia e vá, de certa forma, contagiando de forma positiva os outros ao nosso redor também. Né? Sim, sim. Imagina, Lê, eu que agradeço de novo o convite, enfim, acho que é muito gratificante ver pessoas de outras áreas querendo explanar esse conhecimento que é tão bom, que é tão importante, que pode ajudar tantas pessoas a se reconhecer e ter esse start de, nossa, eu estou passando por isso, eu preciso procurar ajuda, né? Enfim, te agradeço imensamente. Eu sempre falo para a Manu que a mentoria dela foi um presente, porque ela só trouxe pessoas incríveis e você faz parte disso. Obrigada. Obrigada pelo carinho e obrigada mesmo pela sua partilha aqui hoje. Imagina. Beijo, Érica. Não sei se quer dar alguma mensagem final, tá? Não, acho que é mais ou menos isso, assim, né? Para as pessoas não subestimarem o sofrimento delas, para elas não acharem que é besteira, para elas não acharem que é frescura, para elas não acharem que vai passar sozinho. Procura ajuda. Procura ajuda. E aí, a partir daí, você começa a entender o que dá para ser feito, se dá para ser feito sozinho, se não dá, enfim, é isso. Quando a gente tem uma dor física, pelo sim, pelo não, a gente vai no médico. Com a emocional não pode ser diferente. Pelo sim, pelo não vai. Passa por uma avaliação, né? Não subestima essa dor, não, porque é muito importante. Perfeito. Finalizou com chave de ouro, matemática muito importante. Obrigada mesmo. Obrigada, Lê. Um beijo grande e um beijo a todos que estão nos ouvindo. Fique à vontade para mandar mensagem, comentários aqui ou chamar no privado lá no Instagram que a gente vai tentar ajudar da melhor forma. Um beijo. Vai ser um prazer. E beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.